Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, sim, a senhora. Vamos começar a atividade de hoje? A gente vai começar a atividade extra, tá? Professora, Oi. eu só tô esperando minha mãe chegar para te mandar as fotos da apostila por e-mail e ela chegar com as fotos, a atividade impressa, tá bom? Tá. Do serviço. Boa tarde, professora. Boa tarde, Adriana. Só fazer a chamada aqui e eu já vou colocar a atividade aí para vocês verem na tela. Então, ó, Maria Fernanda, Adriana, Duda Tavares, Camila e Letícia. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Sim. Então, vamos lá. Quem já tiver impresso aí, pode ir pegando, pega o caderno. Só vou enviar aqui para projetar para vocês. Professora, Oi. precisa pegar o caderno, porque todas as questões são de marcar. Tem que colar no caderno, né, gente? Eu não vou sair fora do caderno, não, senão vocês vão perder. Coloca o caderno aí. Ô, professora, essa atividade é para te mandar quando? Quando a gente terminar de fazer, eu já vou pedir para vocês me enviarem, tá? Aham. Então, assim que a gente terminar de fazer ela, vocês vão me enviar. Vamos começar, então. Maria Fernanda, lê para mim a número. Peraí. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta. Gente, desculpa, estão me ligando aqui. Pode continuar. Quais delas podem ser consideradas sólidas? A. Somente a crosta terrestre. B. Somente o manto. C. Somente o núcleo. D. A crosta e o núcleo interno. E E. O manto externo e a crosta. E aí, gente, qual que é? Eu acho que é a letra A, professora. Ah, sim. Não, Eu acho que é a letra B. não é somente a crosta terrestre, gente, presta atenção. Letra E. A crosta e o núcleo interno? Não, calma. Isso, a crosta e o núcleo interno. Vou explicar para vocês, ó. A gente viu, quando a gente estudou as partes, né, da nossa Terra, a gente viu que a maior parte da estrutura da Terra ela não vai se encontrar na forma sólida. Por quê? Porque a maior parte dela tem temperaturas muito elevadas, né? Professora, é só marcar? Tem que escrever alguma coisa. Não, é só marcar, estou explicando. Então, as camadas com essa característica são o quê? A crosta, por quê? Porque ela apresenta, né, temperaturas mais baixas, que vão permitir, então, que ela se solidifique, né? A solidificação das rochas. A gente encontra muitas rochas na crosta, então é por isso que ela é mais sólida. E o núcleo interno, por quê? Se também é
ele também tem uma temperatura muito alta, porque além dele ter uma temperatura muito alta, ele também tem uma pressão muito alta. Então, a temperatura junto com a pressão muito alta faz ele se solidificar. Então, ele vai ficar mais rígido que as demais outras camadas, tá? Então, aí é a letra D de dado. A crosta e o núcleo interno. Beleza? Agora, Laila, lê para mim a 2. Quando um forte terremoto abalou o norte do Chile no dia 1º de abril, os cientistas encontraram rapidamente uma explicação. Ele ocorreu ao longo de uma falha onde as tensões estavam crescendo. Essa explicação pode estar clara agora, mas até boa parte do século XX, os cientistas sabiam relativamente pouco sobre os mecanismos por trás desses grandes eventos sísmicos. Entretanto, tudo isso mudou quando um terremoto devastador atingiu o centro-sul do Alasca no dia 27 de março de 1964, quase 50 anos antes do terremoto chileno. Estudos sobre o grande terremoto do Alasca, realizados em grande parte por um geólogo que sabia muito pouco sobre sismologia quando começou sua pesquisa, revelaram o mecanismo que liga as mudanças observadas na paisagem com a teoria da época, a das placas tectônicas. Placas tectônicas foram originalmente propostas como uma teoria cinemática. Ela tratava de deslocamentos, movimentos e velocidades. A maior conquista foi ligar os terremotos a esses movimentos, afirmou Arthur Lerner-Lam, vice-diretor do Observatório Terrestre Lamont Doherty. Essa parte não precisa ler, não. Pode já ler a questão aí, ó. Oi, professora, tudo bem? Oi, Kaique. Vou ter chegado atrasado. Pois é, então a gente já está fazendo exercício extra, tá? A gente já está na questão 2. Então, Laila, lê para mim aqui, ó. Como notamos... Tá. Como notamos, a ocorrência de terremotos encontra-se em vários casos, associada à dinâmica de movimento das placas tectônicas. Portanto, podemos considerar que os abalos sísmicos que aterrorizam várias sociedades ao longo do planeta devem-se a eventos geológicos que ocorrem exclusivamente na crosta terrestre, B, a partir do meio externo do relevo, C, em toda a estrutura interna da Terra, D, entre a crosta e o manto, tendo consequências sobre a superfície, exclusivamente no manto externo. Então, vamos pensar primeiro, gente. Primeiro, a gente sabe que a movimentação das placas tectônicas... Eu responderei. Calma aí, deixa eu só explicar, depois vocês respondem. Primeiro, a gente sabe que a movimentação, né, das placas tectônicas, ela é o principal responsável pela ocorrência, né, dos terremotos, né? Então, esse processo, ele ocorre o quê? Na crosta terrestre. Mas ele envolve vários, a gente pode chamar de vários eventos geológicos que vão também acontecer em outras camadas da Terra. Então, por exemplo, o núcleo terrestre. A gente viu que ele tem o quê? Uma elevada temperatura, né? O núcleo que está lá no centro da Terra. Então, ele tem temperaturas bem altas.
E ele é o responsável por aquecer o manto. E aí, por causa disso, ele vai apresentar o quê? Movimentações também. Ali no que a gente chama, lá no manto, tem o que a gente conhece como magma, que quando sai na crosta, ele recebe o nome de lava, né, dos vulcões. Então, essa movimentação, a gente chama ela, a gente até estudou quando eu passei a matéria teórica para vocês, que é o que a gente chama de corrente de convecção. Por quê? Ele vai exercer ali uma pressão sobre a costa. Então, ele vai possibilitar ali a movimentação, né? E gerar, então, um terremoto, por exemplo. Então, a gente vê que, na verdade, não é um movimento somente da crosta terrestre, né? É tudo ali que vai estar envolvido. Então, qual que é a resposta certa? Qual que seria, então, a resposta certa, gente? Acho que é a D. Entre a crosta e o manto, tendo consequências sobre a superfície. Não, é em toda a estrutura interna da Terra. Tudo que está acontecendo internamente da Terra vai provocar esses abalos sísmicos, tá? Então, aí é a letra C de casa. Beleza? Sim. Agora vamos aí na número 3. Quem vai ler para mim vai ser a Letícia. O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de três importantes camadas internas da Terra: a litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo. 1. O manto envolve o núcleo terrestre, ocupa a maior parte do volume do planeta e se comporta como um fluido que se move lentamente. E 2. aí, gente, essa número 1 aí é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Isso, certinho. O manto, gente, ele vai envolver o núcleo, né? O núcleo que está lá no centro é envolvido pelo manto. Ele é o maior de todas as camadas da Terra, tá? Então, essa 1 aí vocês já podem colocar verdadeiro. Pode ler a 2, Letícia. A crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Então, vamos lá. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas a crosta, gente, oceânica, né, presente lá nos oceanos, elas vão apresentar, na verdade, rochas que a gente chama de basálticas. Lembra que no sexto ano a gente estudou sobre as rochas? Sim. Então, na crosta oceânica a gente vai encontrar mais as rochas basálticas, aquela basalto, tá? Principalmente perto das áreas vulcânicas. Lembra que eu falei para vocês que as áreas vulcânicas são áreas que são ricas em rochas, né? Então, a gente vai encontrar, na verdade, são as basálticas, tá? Não são as graníticas. Então, essa daí, a 2, é falsa. Pode ler a 3, Letícia. Sob a litosfera existe uma camada de rocha menos rígida, conhecida como astenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. Essa daí, gente, ela tá verdadeira. O que é a astenosfera? A astenosfera é uma região que é composta por magma, então aquela parte, né, mais quente do magma, e ele também vai se posicionar logo abaixo da camada de rochas do nosso planeta. Então, isso é a astenosfera. Então, a 3 aí, ela está correta. Então, ela é verdadeira. Pode ler a 4. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada, que produz o campo magnético do planeta, apresenta elevadas temperaturas. Tem um errinho aí, gente. Falei para vocês. Qual que era? O núcleo é composto de quê?
O núcleo, ele é composto por quê? Ele tem níquel, mas aí tá falando assim, olha só, é níquel e alumínio. Não é níquel e ferro, tá? Então, o núcleo ele é basicamente formado por níquel e ferro. Então, essa daí está errada, porque o núcleo não tem alumínio, ok? Ok. A 5, Letícia. A litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. E essa daí, tá verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeiro, gente. É aquilo que eu falei, né? As correntes de convecção do manto, eles vão fazer com que aconteça o movimento das placas, né? Então, essa daí está certa. Então, ficou como? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Então, é VF, VF. Isso aí. Número 4, Kaique, lê para mim. Pesquisadores afirmam que há cerca de 300 milhões de anos as terras do planeta estavam reunidas, formando, portanto, apenas um continente. Marque a alternativa correspondente ao nome desse grande continente. A. Eurasia. B. Pangeia. C. Laurasia. D. Gondiana ou é Pantalassa? É B, Pangeia. Pangeia, essa aí tá facinho, né? Então, número 4 é a letra B. Tudo bem. Vamos para 5, então. Quem vai para mim vai ser o Adriano. A cenário alternativo que melhor define a deriva continental. A. É a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magnético que emergiu através é o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens. Vai lá, pode continuar. C. É a teoria que relata apenas um, o Pangeia, que todos posteriormente se fragmentou graças à tectônica de placas. B. Não sei ler isso. Postulado da economia. Vamos? De que debate acerca da em relação à Europa. É a lenda, é a lenda relacionada Vamos, Adriano. à existência de um continente perdido. É a letra. Então, olha só. Primeiro, vamos relembrar, gente, o que é deriva continental. Então, a gente viu lá, né, na nossa aula teórica, que deriva continental é uma teoria que foi elaborada por um cientista chamava Alfred Wegener. Lembra que eu falei dele para vocês? O que ele dizia? Ele dizia que todos os continentes que a gente conhece hoje, eles se encontram em constante movimento, né? Eles estão sempre se movimentando, e que eles teriam se originado de uma única massa, que era o que a gente viu na questão anterior, que é a Pangeia. Então, isso é a deriva continental. Então, dentre essas alternativas, qual que fala melhor sobre isso? A C. Isso, letra C, que é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam Professora, daqui a uns anos tem duas Áfricas. Então, professora. Oi. Fala, Adria. A número 5 é a letra C, né, Cris? Isso, 5C. Agora, Maria Fernanda, lê a 6 para mim.
Sobre a estrutura interna da Terra, julgue as afirmativas a seguir. Número 1. A crosta terrestre pode ser classificada em continental e oceânica. Pode ir lendo. Tá. Número 2. O núcleo externo encontra-se no estado líquido. Número 3. Entre o manto e o núcleo encontra-se a descontinuidade de Moholy-Nagy. Você lê isso não, professor? Vai, continua. Número 4. A litosfera abrange o núcleo e a crosta terrestre. Número 5. O manto é a maior das camadas internas do planeta. Número 6. O manto externo é menos denso e mais pastoso do que o manto interno. Abaixo, pessoal. Sobre a Isso. sobre a... Até só isso. Isso. A gente vai ver agora quais estão corretas. Então, vamos voltar. A crosta terrestre pode ser classificada em continental e oceânica? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Verdadeiro, né? Então, a número 1 tá certo. A número 2. O núcleo externo encontra-se no estado líquido. Verdadeiro. Verdadeiro. Interno é sólido. Então, o 2 também é verdadeiro. Número 3. Entre o manto e o núcleo encontra-se a descontinuidade de Morovich. O que é isso, gente? Vocês lembram? Professora, licença aqui rapidinho. A Maria Eduarda mandou te avisar assim que ela só saiu da aula porque ela passou mal e tá vomitando. Tá bom, sem problema. Então, vamos lá, gente. Essa que está escrita aí na 3. Descontinuidade de Morovich, ele quer dizer o quê? Quando acontece ali a passagem, né, da crosta para o manto, a gente fala que com as ondas sísmicas, né, elas vão acabar aumentando. Então, elas vão aumentar muito bruscamente. Então, ela vai ser para demarcar o limite entre uma camada e outra. Então, a zona onde ocorre essa mudança de uma camada para outra é o que a gente chama dessa de descontinuidade de Morovich, tá? Então, isso que é. Então, essa daí a gente já sabe que entre o manto e o núcleo encontra-se a descontinuidade? Não. É entre a crosta e o manto. Então, essa daí a gente já sabe que está incorreta. A 4, ó. A litosfera abrange o núcleo e a crosta terrestre? Verdadeiro. Falso. A litosfera, ela abrange o quê? Gente? A litosfera. A senhora perguntou, professora, tá travando um pouco. Presta atenção. A litosfera, ela vai abranger o quê? É a crosta e a parte superior do manto, não é o núcleo. Então, a 4 também está incorreta. Então, por enquanto, a 3 e a 4 estão incorretas e a 1 e a 2 está verdadeira. A 5. O manto é o maior das camadas internas do planeta? Verdadeiro. Verdadeiro. Presta atenção. O manto é o maior das camadas internas do planeta? A gente viu que sim, né? Ele é o que tem a maior proporção dentre as camadas. Então, essa está certa. E depois tem, o manto externo é menos denso e mais pastoso do que o manto interno? Sim, essa também Verdadeiro. é certa. Tá? O manto externo, ele vai ser mais pastoso, tá? Então, qual aí que vai ser a certa? Todas estão corretas? Não, que a gente viu que tem duas que estão incorretas, né? Apenas 1, 3 e 4 estão
corretas? Não, a gente viu que a 3 está incorreta e a... Não, 1, 3 e 6, né, estão corretas. A gente viu que a 3 está incorreta. A C, 3 e 4 estão incorretas? Verdadeiro. Essa daí está certa. A gente viu que a 3 e a 4 estão erradas, né? Então, pode marcar a C, então. Então, número 6, letra C. Galerinha, então, ó, a gente parou nessa questão número 7, que a gente vai continuar na quinta-feira, tá? Deixa eu voltar aqui. Quinta-feira a gente vai continuar, então, na número 7. E amanhã, lembrando, amanhã a gente vai ter aula no portal. Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem lá no portal, tá? Essa atividade é aula, ok? Ok. Então, beijos. Até quinta-feira. Até, tchau. Fica com Deus. Tchau.